Vocês pediram e a gente atendeu. Pessoal, a segunda temporada do Random Walk Podcast, o podcast da Dom Investimentos, está no ar. Vamos estrelar ela hoje e começando com o pé direito, com um convidado super especial. E a temporada 2025 acompanha, vocês não perdem por esperar. E hoje, pessoal, a gente não poderia começar de uma forma melhor. Eu tô com uma pessoa aqui que a gente fez um mistério, mas agora vocês já sabem quem é. É uma honra para a gente recebê-lo aqui em nosso escritório. Lembrando que o podcast está sendo gravado aqui na Dom. Ele foi um banqueiro central super importante no Brasil e, lógico, super reconhecido por ser um dos principais arquitetos do Plano Real. Então, senhoras e senhores, ele está aqui com a gente hoje, Gustavo Franco. Gustavo, super obrigado por receber o convite, por estar aqui e por bater esse papo com a gente hoje. Obrigado a vocês pela hospitalidade. Sempre. Então, pessoal, vamos lá, sem mais delongas, bater um papo aqui com o Gustavo. Eu peguei algumas perguntas que vocês me fizeram na internet, juntei com alguns temas aqui também que eu acho que vai ser uma conversa muito interessante. E aí vamos ver se a gente linka tudo isso num episódio bacana e que fique bom. O episódio é sempre pensado para vocês. Então, Gustavo, eu acho assim, né, por favor me corrija se eu estiver errado, mas quando você pensou, você junto com o pessoal responsável pela criação, pela elaboração do plano, esse plano ele foi pensado basicamente para combater a inflação. Lógico, ele vem junto com vários outros arcabouços institucionais super importantes e que blindaram a moeda, como a gente vê hoje. Eu lembro que você já comentou que no passado o Brasil tinha vários bancos públicos que atuavam como diversos bancos centrais e depois do plano a gente tem um banco central, uma estrutura bem mais organizada, mas pensando que o Plano Real ele veio justamente para controlar a inflação e manter esse bicho nefasto numa coleira bem apertada, o que eu queria te perguntar é em que momento da sua vida, seja o momento acadêmico ou até um pouco antes disso, um pouco depois, você parou e pensou, não, eu quero dedicar como trabalho da minha vida o controle da inflação, ou a inflação foi uma coisa que me fascinou e eu quero estudar e elaborar coisas para controlar esse bicho que faz tanto mal para qualquer economia que for. Muito bem, começou na faculdade e acho que era o projeto acadêmico daquele grupo da faculdade, Departamento de Economia da PUC, e estamos ali nos anos 80, onde um grupo de professores meus se celebrizou estudando o fenômeno da inflação brasileira, que é única de muitas maneiras, e esse grupo, uma concentração muito grande de talento, de gente inteligente, produziu muitas coisas interessantes bem antes do Plano Real. Eles foram os pioneiros do Plano Cruzado, por exemplo, em 1986, que na sua ocasião, os seus impactos iniciais foram mágicos, como na ocasião foi, sei lá, o movimento da direta já, era um momento de grande vibração do país com a Constituição e tudo isso. A Constituição estava, o retorno à democracia, a Constituição estava logo à frente. E aí, muita sensação de que agora o Brasil vai decolar e essas coisas. Acho que toda geração deve ter isso. Mas essa geração em particular identificou, e era evidente naquele momento, que a inflação era o grande problema nacional naquele momento. Estávamos caminhando para a hiperinflação, sem ter chegado ainda lá, mas a percepção de que isso era grave era o grande problema a combater. Esse grupo, que parte do qual foi para Brasília fazer o Plano Cruzado, em 86, colaborou com as outras coisas que vieram depois e boa parte do grupo estava no Real, do grupo do qual eu era o mais jovem. De todos os que foram da academia para o governo, na época que Fernando Henrique se tornou ministro da Fazenda, eu era o mais jovem. A gente fez, quando o Real comemorou 30 anos, a gente fez lá na PUC um evento de comemoração reunindo... No Rio. No Rio. Reunindo 7 de nós. Está na internet, quem procurar vai encontrar
o aniversário do Departamento de Economia da PUC, eu acho que faz sei lá quantos anos, e aí o professor Rogério Werneck juntou o nosso grupo, eram 7, e aí eu era o único que podia dizer que tinha sido aluno de todos os outros. Tem uma diferença de idade aí. E, portanto, eu era meio que a prova viva de que, daquele projeto acadêmico da PUC. Ou seja, o aluno estava ali na qualidade, depois de ter me formado, feito doutorado, me tornado professor e colega daqueles que foram meus professores, e ido para trabalhar com eles no real, no governo. Então foi uma evolução bacana, bonita, um trabalho de equipe de várias gerações. Você foi quase que a perpetuação do legado, digamos assim. Isso faz o projeto ficar mais legal. Eu sou um pouco a demonstração de que aquele projeto prosperou além das pessoas, formou gente, e as pessoas formadas levaram mais adiante o projeto. Muito bem. E, bom, de um projeto de um departamento, de uma faculdade até uma implementação nacional, eu acredito que tem um caminho, no mínimo, tortuoso, digamos assim, até que isso se tornasse realidade, né? Uma coisa é um projeto ali, uma conversa de professores ou um grupo engajado naquele tema, disso se transformar numa nova moeda, símbolo de uma nova nação, eventualmente, que está ressurgindo com o retorno da democracia. Acredito que tem um caminho minimamente interessante para a gente discutir. Foi um longo caminho do quadro negro à realidade, mas um caminho bonito, seja para a gente acreditar que as coisas que a gente faz no quadro negro, na academia, vão, enfim, mudar o mundo, é bom ter essa sensação, mudar para melhor, é claro, seja pelo caminho, pela caminhada em si. Pela jornada. Cheia de obstáculos, é claro. Muitos que estão no quadro negro tentam fazer esse trajeto, poucos conseguem. Nós tivemos sorte, é claro, isso depende de janelas que se abrem no mundo da política. De tempos em tempos, um país complicado como o nosso produz um líder como Fernando Henrique. Foi um privilégio estar ali no momento que ele esteve lá, abriu-se essa janela e ele nos trouxe para conduzir esse experimento. E aí também, na política, as janelas estavam relativamente abertas, um pouquinho abertas, né? Claro. Porque nunca está ali muito fácil. Eu acho que a gente trabalhou direito e fomos ganhando cada vez mais espaço, até chegar numa reforma monetária em 1994, que transformou o país para melhor. E isso é uma sensação maravilhosa, ter saído da sala de aula para esse experimento, que já fez seus 30 anos, já é hoje uma coisa que um pouco a gente tem que ficar contando história para gente da sua idade para ver como é que era aquele mundo do Brasil estranho, que tinha inflação de 50% ao mês, como é que pode? Não é isso? 5% ao ano já parece muito, já está acima da meta hoje em dia. Imagina 50 ao mês. Mas foi dali que a gente saiu e conseguimos dominar aquela situação, resolver aquela encrenca. Tem outras, não é? A bucha continua. Sem dúvida. Eu até acompanhei numa outra discussão que a gente teve fora das câmeras, né, num evento que a gente participou mais um pouco anteriormente a hoje, mas eu gostei de uma coisa que você tinha comentado comigo. Você falou assim, olha, a minha geração resolveu um problema, que era a moeda e que era a inflação. Isso está posto, a gente fez, deu bastante trabalho, mas a gente agora já está na hora de descansar, a gente já baixou a guarda, de certa forma. Vocês precisam resolver um outro problema latente no país, que é o problema da produtividade. Então essa bomba aí tá com a geração de vocês para resolver. Tem outros, o problema da pobreza, o problema da criminalidade. De renda. Tem muitos problemas no Brasil, mas desde o início, lá em 94, a gente
começou a dar certo o programa de combate à inflação, aí o Brasil tem essas coisas, as pessoas hesitam muito em reconhecer que está dando certo. Diz, não, tá bom, a inflação está caindo, mas a pobreza está horrível, o crime está pior, então volta lá, vai, entendeu? Perfeito. Então, a gente resolveu um problema muito difícil, né? Crônico. E veja, um problema para o qual um grupo de pessoas grande estudou durante muitos anos, se preparou e depois de muitos anos de preparativo foi lá e com muito esforço fez. Os outros problemas são tão difíceis, vão precisar de gente especializada, gente que vai estudar, não é nada improvisado, sorte é importante, mas não é tudo, né? Preparativo é quase tudo, e o Brasil é mestre em achar que o preparativo não tem importância. Não é isso? Que um pouco de talento e improviso resolve. Não, infelizmente não é assim. E pensando, eu penso assim, eu tive, durante a faculdade, eu fiz economia aqui no INSPER, aqui do lado. Uhum. Eu tive vários professores das, enfim, mais diversas e mais diversos jeitos de dar aula. Tinha professor que era um pouco mais aberto, tinha professor que era um pouco mais fechado, tinha professor que era próximo de aluno, tinha professor que entrava, dava aula e ia embora. E eu lembro de um professor em específico que ele era um professor genial como acadêmico. Inclusive, ele até trabalhou um tempo no Banco Central. Eu não lembro agora de fato qual era a cadeira, se ele era diretor de assuntos internacionais, eu não lembro de fato qual era a cadeira. Mas ele era um economista genial, um exímio professor. Mas até mesmo na faculdade, o pessoal que trabalhou com ele no Banco Central e nas outras instituições privadas, falou que ele tinha faltava um pouquinho ali de soft skill para ele transmitir aquelas ideias maravilhosas que ele tinha, mas de fato essas ideias ser implementadas. Então, eu queria que você comentasse um pouco no seguinte sentido. A nossa turma lá na faculdade, que dedicou tanto tempo para desenvolver esse programa no combate à inflação, todo mundo falando mais ou menos a mesma língua, todo mundo focado naquele problema, com uma formação também, com uma experiência acadêmica super parecida. Bom, desenhamos o plano, conseguimos achar aqui a solução que na prática ela pode ser implementada. Agora a gente precisa fazer uma coisa quase tão difícil quanto resolver o problema, que é conversar com a outra ponte, né, com a outra parte das pessoas que tem que comprar essa nossa ideia junto com a gente, que para a gente está claro, para essas pessoas ela tem que se fazer clara, para de fato ela ser implementada. E aí eu estou falando basicamente da conversa com Brasília na época. Então, o que eu queria te perguntar, uma dúvida extremamente genuína minha, e eu acredito que pode ser a dúvida de mais pessoas aqui, é o seguinte: o quão difícil é para pessoas que estudam temas como a inflação, que são temas extremamente complexos, conceitos econômicos extremamente difíceis para o público em geral, qual é a dificuldade da gente transformar esse assunto super técnico a esse assunto eventualmente ser um tema, mostrar a importância de forma palatável para as pessoas que vão ajudar a implementar isso? Eu fiz essa pergunta porque me vem muito na cabeça a figura do Carl Sagan. E o Carl Sagan falava que, na concepção dele, o gênio é a pessoa que consegue, de uma forma efetiva, eventualmente até simples, explicar de um tema complexo, como no caso dele, astronomia, para uma criança, para um jovem. E eu queria saber como foi esse jeito Carl Sagan de ser, de uma vez identificado o problema e o começo da solução, como foi o processo de tirar esse problema da sala de aula, levar para Brasília, explicar, implementar e executar o plano? Não sei se você responder isso, não está muito complexo, mas vamos lá. Para começar, talvez eu não devesse nem chamar isso de plano, porque não há como planejar esse tipo de coisa, já que, na verdade, o plano de estabilização é principalmente executar, é sentar numa posição de comando nas principais
cargos lá da economia, o ministro, o presidente do Banco Central, as pessoas que apertam os botões, essas pessoas no dia a dia executam e já talvez aos 5 minutos do primeiro tempo não é exatamente como planejado. Não é que você vai improvisar, você tem uma partitura, tem um tema, enfim, está preparado, mas sei lá, como no esporte, você não sabe o que... É interativo, não é que tem um adversário, mas tem um outro lado que, como você bem notou, é parte da conversa, parte do jogo. O público, a imprensa, a política, a sociedade, toda ela é parte da solução. E você constrói essa solução todos os dias. Acho que a experiência de professor nos ajudou. Todos nós tínhamos sido professores. Nada melhor ensina sobre persuadir, sobre lidar com indiferença, lidar com um aluno indisciplinado, queixoso, que acende o celular no meio da aula, né? Impertinente quando vai pedir nota, mas os alunos são muito mais impertinentes do que os parlamentares que vão fazer queixas para você. Os parlamentares são mais educados. É mesmo? Pois é. Então, você ter sido professor ajuda. Você sabe, lida com a conversa, você tem ideias e expõe, as pessoas gostam, não gostam, discordam, contestam. A imprensa constantemente pede para você explicar, fica esmiuçando ali suas palavras procurando uma vírgula fora do lugar. Tudo isso é parte do jogo e você não faz um plano genial e depois vai para casa e espera funcionar. Você vai lá executar, senta na cadeira e vai lá administrar o dia a dia. Todos os dias é um jogo que tem ponto contra, ponto a favor, gol contra, gol a favor, e é mais feito jogo de basquete. Tem um dia que termina 98-97, tem dia que é 55-54, tem dia que você perde, tem dia que empata, e você vai acumulando pontos num campeonato que parece que nunca acaba. Né? Mas você vai acumulando pontos e em algum momento você olha para trás e você vê que avançou bem e que o campeonato talvez nunca chegue. Você vai ganhando, galgando etapas, resolvendo problemas e outros vão aparecendo. Portanto, é muito menos planejado do que parece. A despeito de você ter o seu plano de voo lá no ar, claro. Isso venta de todo jeito, você tem que se virar. Portanto, a experiência ela é super interativa, tem a sociedade com todas as suas perguntas e complexidades. As ansiedades das donas de casa são muito mais importantes que as dos professores da Unicamp, dos caras das escolas alternativas de economia. Não tem a menor importância. Na hora H, você vai ter que conversar com os agentes, os quitandeiros, as donas de casa, as pessoas cujo destino você está interferindo ali diretamente com as decisões que você toma. Esses são os atores importantes do processo. Se você os convence, se você é persuasivo com eles, se lhes apresenta uma coisa que faz sentido, vai dar certo. Excelente. E ainda nesse tema, antes da gente trocar e ter uma outra conversa, eu, salvo engano, se a memória não me trair, se não me engano foi o Harry Truman, que ele tem uma frase que ele dizia que o sonho dele era ter um economista de um braço só. E aí perguntaram para ele por quê, ele falou, porque senão todos eles sempre me falam on the other hand. E lá em Brasília, quando, enfim, as conversas começaram primeiro com os parlamentares, eventualmente com as outras partes importantes da economia, as donas de casa, os quitandeiros, foi falado muito on the other hand, ou o problema era tão grave, tão crônico, que o plano que foi, enfim, proposto, pensado, não tinha muita margem para ou negociação ou desidratação? Vamos lá. Um grande problema quando a gente começou a trabalhar
era um problema que nem tinha nome direito, que veio a ter um nome mais compreensível agora na pandemia, negacionismo. Olha só, na época que a gente começou a trabalhar, a inflação estava, sei lá, em 20% ao mês, já estávamos em 93%, era difícil, deveria ser. era difícil convencer políticos em geral que o Brasil tinha um problema com a inflação e que o combate à inflação era uma coisa importante. Por estranho que pareça, hoje. Não era óbvio. Muitos anos, não. Combater a inflação, o político tendia a te dizer, não, é recessivo, isso que você tem que fazer para combater a inflação. Não é popular. Faz mal ao organismo, não tem problema, já que a inflação pode ser alta, mas tem a correção monetária, tem uma política de salário mínimo que protege o valor do salário do trabalhador e conversas desse tipo totalmente alopradas, mas eram basicamente negacionismo, que é uma coisa mais natural do que parece para, sei lá, para o ser humano quando confrontado com uma má notícia, talvez sua primeira reação reflexa seja, não é bem assim, não estou doente, né? Isso é mais frequente do que parece. E para o Brasil, o assunto da inflação foi assim durante muito tempo. A gente, como nação, se recusava a ver a inflação como problema e achava que a correção monetária mitigava os efeitos perversos da inflação, portanto, não era necessário gastar energia em combater a inflação. Parte disso se devia a uma ilusão de que a correção monetária era uma proteção eficaz contra a inflação. É uma boa proteção, mas está longe de ser perfeita e está longe de ser uniforme nas suas aplicações e conforme o tamanho de quem aplica. Portanto, a correção monetária era mais perversa para muita gente e claro que a inflação, mesmo com correção monetária, acabou gerando muita desigualdade no Brasil, gerou transferências de renda alucinantes a favor do Estado, que por sua vez retransferia de volta para algumas categorias em detrimento de outras. Foi uma confusão distributiva sem tamanho e claro que a pobreza e a desigualdade que o Brasil tem hoje se deve, em muito boa medida, à inflação, que durante tanto tempo a gente achou que não era problema. Então, os combates à inflação foram sendo adiados e sempre, num ambiente de negacionismo, os políticos queriam que se usassem os remédios paliativos, tipo congelamento de preço, né? E aí, deixa eu falar um pouquinho da economês aqui. Claro. Para começar, assim, a cabeça de político não é complicado. Bom, que tal se a gente faz uma lei que diz assim, é proibido aumentar os preços? Parece simples, né? Fica vedado o aumento de preço, escrito numa lei, acabou e a polícia vai para a rua. E aí, como é que você explica ao político que isso não é bem assim? Começa na sala de aula, quando você conversa com os alunos e, por exemplo, pelo começo, dizer o que é a inflação. A inflação é um aumento generalizado dos preços ou é a perda de poder aquisitivo da moeda? Qual dos dois? Né? Você sabe? É meio complexo. É as duas coisas, meio uma, meio outra, de que jeito exatamente? O fato é que é mais para uma doença da moeda, cujo um dos efeitos é o aumento generalizado dos preços, que pode ser só uma sensação, mas é capturada pelos institutos de pesquisa e talvez erroneamente se acha que se você fechar os institutos de pesquisa ou proibir as pessoas... Acabou o problema. Acabou o problema. Não acabou. Né? Mas a gente teve que descobrir isso na prática e o Brasil fez 5 congelamentos em 5 anos seguidos, todos deram muito errado, até então tinha virado quase que uma escola de pensamento, os inercialistas, os heterodoxos, sei lá, pelos quais a inflação não é devido a problemas ortodoxos de economia. Aí a linguagem aceita qualquer coisa. E o fato é que não é assim. Só quando a gente foi
seguir, sei lá, a ciência, foi seguir o convencional, a medicina convencional e combater a inflação com as ferramentas e remédios que todo mundo usa, aí funcionou. O Plano Real fez uma reforma monetária super convencional, estabeleceu um Banco Central super convencional que defende a moeda com ferramentas super convencionais, como é a medicina convencional que a gente sabe que funciona, vacinas e essas coisas, antibióticos. Quando a gente botou esse tipo de ferramental para funcionar, funcionou. É uma grande pergunta: por que demorou tanto tempo? Por que a gente se enganou tanto tempo? Por que as pessoas se enganam tanto tempo fazendo tratamentos paliativos, tolos, ineficazes, quando estão doentes? Isso é algo sobre que cada um de nós pode refletir de uma certa maneira. Para uma sociedade, acontece parecido. A gente tentou várias vezes, do jeito errado, mais simples, sem dor, não é isso? Um remédio não tão amargo. Aí depois do insucesso, aí, sei lá, o paciente começa a ficar mais aventureiro, e aí é que tenta a medicina convencional. Quase que como, no nosso caso, foi, sei lá, a sexta opção, o Plano Real, acho que foi o sexto plano, contando do cruzado, se eu não perdi a conta. Na faculdade, a gente estudando os planos econômicos, eu não lembrava, estudando de tantos planos que tiver, plano cruzado, plano verão, cruzado novo, enfim. Bom, e aí acho que ficou ali uma lição sobre medicina convencional e alternativa no terreno da economia. Tem na economia, como tem em qualquer outra ciência. Tem o livro do Colsey, que você lembrou, que é sobre isso, a ciência e a anticiência, a linguagem dele é mais ou menos essa. E a economia, sim, tem a medicina tem a medicina alternativa, a homeopatia, a economia tem os seus demônios. E esses demônios, sim, controlaram muito da pauta da política econômica durante muitos anos. O Brasil viveu talvez se não a pior, uma das piores inflações desse planeta, da história desse planeta. Uma patologia muito séria. Assim, nenhum outro país talvez tenha tido uma inflação tão alta, tão longa quanto a nossa. Isso dá para mostrar os dados mostram com muita clareza. A gente começou a ter inflação maior que 100% ao ano em 1980 e parou em 1994 para 5, no acumulado de 12 meses, 95, 15 anos. É uma hiperinflação que dura 15 anos. A Alemanha, tão famosa, enfim, o caso da Alemanha, a Alemanha durou muito menos. A Hungria, que a gente conversou também. A Hungria, muito menos. E aí, o Brasil foi a pior de todas em alguns critérios, né? E não parece. E eu lembro bem do tempo que a gente começou a trabalhar, em começo da década de 90, que as lideranças políticas não gostavam que a gente usasse o termo, a palavra hiperinflação, porque achavam que assustava as pessoas, e alguns ainda diziam: não, isso está errado, porque a inflação brasileira não teve a mesma dimensão nem os efeitos da inflação alemã. Errado, teve sim. A Alemanha teve alguns meses que foram enlouquecidos, mas não durou 15 anos. Né? Aí como é que você conta o que é pior? Faz um acumulado durante o período da vigência da inflação muito elevada, que você vê o tamanho da coisa aí. No meu livro tem umas tabelas lá que comprovam isso que eu estou falando. Então, é uma experiência muito singular essa do Brasil, e isso faz, é claro, a reforma monetária de 94 ser tão importante como como um evento, um modelo de combate a uma doença muito séria que, enfim, aqui foi particularmente cruel. A gente até, de novo, né, conversou numa outra oportunidade sobre
o quão séria era a doença, que eu sei que um outro campo do seu interesse também é a literatura, e aí eu tinha conversado com você sobre aquela analogia que você sempre faz da obra do Goethe no Fausto II, na segunda parte, que é o diabo, o demônio, tentando convencer o rei a imprimir mais dinheiro, pensando que fazendo isso dessa forma, aquele reino, aquele reinado, aquela região ficaria mais rico, né? Inclusive o diabo falando isso, ele estava segurando uma nota, era de Rentenmark ou Papiermark, o dinheiro alemão lá da época, e claramente por conta disso a gente viu o resultado que isso deu, ou seja, não tem solução muito mágica para esse problema, e se a gente não cuidar desse problema pode acontecer, né, da gente ter daí, durante esses 15 anos um inferno literalmente na vida das pessoas, principalmente de donas de casa, quitandeiros e enfim. Eu lembro que eu gostei muito dessa analogia porque é realmente um bicho. A inflação ela ataca quem menos pode defender ela, quem menos pode se defender dela. Esse livro do Goethe é o segundo volume do Fausto. Ele publicou póstumo, eles não publicaram. Os críticos definem o Fausto II, tem pelo menos um que usou essa linguagem, como a tragédia do desenvolvimento. E tem a ver com esse fenômeno que você descreveu, que é a primeira cena da peça, que é a descoberta do papel moeda, ou seja, a descoberta de que o Estado pode usar pedaços de papel que não valem nada e, de algum jeito, através de alguma promessa que pode ser mentirosa ou não, ou mesmo pela força da própria lei, pode forçar as pessoas a aceitarem aqueles pedaços de papel por valores muito superiores ao custo de fazer o papelzinho. E aí tem-se uma sensação meio mefistofélica de que você está criando riqueza do nada, mas que produz desenvolvimento, produz coisas, né? Aquele pedaço de papel que o demônio ensinou ao rei, que pode criar riqueza, o rei usa para fazer coisas úteis, constrói pontes, dá dinheiro para os campeões nacionais do reino, empresas que fazem investimentos em infraestrutura, criam desenvolvimento. E aí tem um livro de um pessoa chamado Marshall Berman sobre o Fausto II. Ele usava essa expressão, tragédia do desenvolvimento, e falava também de modelo fáustico de desenvolvimento. Falava que Brasília era a materialização desse modelo, que é meio que feita com papel pintado. Papel pintado que pagou quem fez a obra, como tantas obras no Brasil foram feitas com papel pintado. E a história é que, de algum jeito, aquilo se torna uma espécie de promessa ou dívida que precisa ser resgatada, e o Fausto II é uma peça que dramatiza exatamente a natureza dessa dívida, dessa promessa. Será que vem alguém cobrar? Se você fabricou um pedaço de papel e enganou alguém que tinha valor, a pessoa construiu coisas, depois, enfim, a inflação sumiu com o valor das notas, mas a obra foi feita. Brasília foi construída, não é isso? E outras tantas coisas foram construídas com a inflação no Brasil, tanto que nos anos 90, no Brasil, se você fosse dizer aos políticos que não ia ter mais indisciplina monetária, eles achavam ruim. Como é que vamos fazer o desenvolvimento, então, se não temos mais essa fonte de recursos? Infinita. Que é infinita, né? Enfim, são perguntas feitas pelo Goethe no Fausto II, no começo do século XIX, quando o livro foi publicado, já meio que fazendo uma grande alegoria para
a descoberta da moeda fiduciária, que é talvez um tanto anterior ali, é do século XVIII, final do século XVIII, quando começa a se disseminar de verdade. E também essa sensação de que com a moeda fiduciária você pode alavancar o desenvolvimento econômico com ou sem bancos. Na França tinha muito banco, na Alemanha era de papel pintado mesmo, e no mundo inteiro foi mais papel pintado, mas até hoje esse drama está vivo como uma questão conceitual sobre administração de bancos e como é que os bancos centrais devem se conduzir, e que inclusive está se reproduzindo agora no mundo digital, onde as mesmas questões aparecem sobre quando se trata de alavancagem, lastro do dinheiro digital. Essas questões do dinheiro são todas muito antigas, quase ancestrais, e vão se repetindo ao longo do tempo. Em cada geração meio que reinventa a mesma coisa, achando que está fazendo tudo de novo. Diferente. Então a história não se repete, mas ela rima. Mas cada vez que se repete de um jeito mais legal, vamos dizer assim. Mais dinâmico. Dado que a gente tocou no assunto do Goethe, eu queria, na realidade, são duas perguntas. A primeira, bom, dado que a obra, acho que imagino que seja o maior clássico da literatura alemã, se não for o maior, está com certeza no Hall da Fama, mas para ele ter feito uma obra e ter, de certa forma, passado essa mensagem subliminar sobre, digamos, a importância da disciplina fiscal, e que você tentar criar riqueza do nada não vai te levar para um caminho muito florescente, digamos assim, mas para ele conseguir transmitir essa mensagem através de uma obra, na época, no começo do século XVIII, o Goethe mesmo, ele tinha alguma função de governo? Ele era algum tipo de ministro ou alguma entidade desse tipo? Ou, eventualmente, a economia era só um campo de estudo que ele se interessava muito e, enfim, decidiu colocar isso na obra também? Eu sei que teve, não saberia exatamente explicar qual, mas sim, seus biógrafos todos notam que ele teve uma experiência administrativa importante em Weimar, onde morou muito parte de sua vida, e outra influência econômica relevante é que ele traduziu para o alemão vários livros de economia política da primeira geração, ou primeira ou segunda geração de economistas ingleses que se seguiram ao Adam Smith. Então, ele conhecia a disciplina até onde era possível conhecer. A Riqueza das Nações é de 1776, e talvez ele tenha traduzido a própria, não lembro, mas sim, era um homem de muita cultura e naquele tempo, como se dizia, as pessoas tinham múltiplas especialidades, né? Então, a peça acabou tocando numa coisa muito sensível, que era muito importante como fenômeno social daquele tempo, a moeda fiduciária, e um artista, um homem de talento como o Goethe era, conseguiu capturar o drama. Essa questão que não tem resposta, que é você... inclusive, a história do homem que vende sua alma ao demônio, todo mundo meio que conhece, é um mito, não foi ele que inventou essa história. O Fausto I é sobre esse mito, que era uma história popular, uma história que era de teatro de marionetes nas feiras medievais, é bem antiga. O Fausto II, que é o Fausto moderno, ele é o enredo dos governantes sobre vender sua alma ao demônio, sobre adotar uma conduta pecaminosa ou pelo menos arriscada, mas que pode funcionar, e aí como é o julgamento moral desse tipo de conduta. O uso do papel moeda, o uso de um expediente financeiro no limite da trapaça, mas que produz desenvolvimento econômico. Isso é positivo ou não? Então, o grande
final da peça do Fausto II é o julgamento, se ele vai ou não entrar no reino dos céus depois de ter feito tudo isso. E outras coisas, é uma peça longa e complexa. Mas esse julgamento sobre a eficácia, bem como a moralidade desses meios de conseguir o progresso, virou um super tema imortal, Claro. que está presente na política monetária como na tecnologia, os custos do progresso, o meio ambiente versus o desenvolvimento econômico, imagina, está tudo aí. Antes da gente, como eu te falei, antes de você vir aqui, eu abri algumas caixas de perguntas e várias pessoas vieram com bastante questionamento, bastante coisa interessante. Teve um tema específico que foi o mais falado, eu quero tratar dele com você, saber, enfim, qual a sua opinião. E aqui, cabeça aberta, eu gostaria de ouvir, se possível, de forma 100% genuína. Mas até antes da gente falar disso, quando eu comentei com um amigo bem próximo que você viria para cá, ele virou e falou assim, fala pro Gustavo daquela história. Eu falei assim, eu comentei com ele, falei, é lógico, eu tenho certeza que o Gustavo sabe disso. Mas ele falou, fala pro Gustavo daquela história do leilão do poema Hermann e Dorothea, que o Goethe fez, acho que se não me engano em 1797. E aí ele usou aquela, se não me engano, acho que chama Vickrey Auction, que é o leilão de Vickrey. E aí, esse leilão foi o seguinte, ele pegou esse poema, acho que você tá... Não conheço a história. Ele fez o poema, e aí tinha um editor, um publisher que era próximo dele. E aí ele falou assim, olha, eu quero descobrir o quanto você realmente valora o meu poema. Então ele colocou o preço do poema num envelope selado, entregou esse envelope ao advogado dele, não falou, obviamente, o preço para quem iria publicar o poema, e falou assim, ó, se você der um preço, se você vender esse poema por um preço menor do que está no envelope, a negociação está encerrada e você não fica nem com o poema e me devolve tudo. Se você vender por um preço muito acima ou acima do que eu coloquei, eu só quero que você me pague o preço do envelope. Todo lucro acima do envelope eu te dou. É mérito seu. E ele tentou fazer isso com esse leilão que chama leilão de Vickrey. Para esse leilão ele estimula a quem vai vender a valorar aquele preço o mais próximo possível do preço do envelope. Porque se você colocar um preço muito abaixo, você não vende, um preço muito acima, você também não vende. Só que o problema é que a primeira vez que o Goethe fez isso, o advogado dedurou o preço para o editor ficou sabendo e conseguiu ter um lucro, o Goethe descobriu, e das próximas vezes ele decidiu fazer um leilão competitivo da forma natural. Aí esse meu amigo me lembrou, pediu para eu te contar essa história, caso você não soubesse, dado que era desse autor que você, enfim, gosta tanto de falar e que é um clássico na literatura alemã e no mundo todo. Não sabia. Depois teve muita gente que estudou no mundo acadêmico teoria e formatos ideais de leilão, enfim, tem pelo menos um prêmio Nobel de uma pessoa que trabalhou nesse assunto, e muito dessa sabedoria veio para o Brasil e foi aplicada nos nossos leilões de privatização. Nos leilões de privatização, muitos deles, inclusive os que o Banco Central fez, eu como presidente fiz alguns desses, tinha envelope fechado de um jeito diferente. Porque no tipo de leilão de privatização brasileiro, você anunciava um preço mínimo, sobre o qual tinha uma enorme discussão política, porque tinha que contratar publicamente um avaliador numa licitação, e o avaliador, dois avaliadores, aliás, com base nos quais fixava-se um preço mínimo, e aí as pessoas tinham que se credenciar para participar do leilão, e aí você, credenciado, dá uma oferta num envelope fechado. Você dá a oferta no envelope fechado, sabe o preço mínimo, dá a sua oferta. Você não sabe a proposta do outro. Perfeito. E aí, a regra em geral é assim, se você der uma proposta muito maior que a dos outros, você leva no preço do envelope. Se for muito perto, aí vocês vão para o viva voz, as propostas que ficaram com preços parecidos. Então, esse era um tipo de leilão
por várias razões técnicas que não vale aqui explorar, considerado mais apropriado para o que a gente estava vendendo, do jeito que a gente estava vendendo, com as restrições que era preciso obedecer. Que eram ativos públicos, Nem não é? todos os leilões de Vickrey desse tipo, mas são variantes que é possível explicar por que é melhor assim ou assado. O jeito que a gente fez foi muito certo, deu muito certo. Bom, você não sabia da história, essa que você acabou de contar eu também não sabia, muito bom. Você tocou nesse ponto dos ativos digitais, enfim, eventualmente o pessoal da minha geração que está se debruçando um pouco mais nisso, eu tenho certeza que poderia aprender dando uma bela de uma olhada no passado em casos de fenômenos monetários ou estudando um pouco de moeda. Mas uma pergunta, e é essa pergunta que eu inclusive queria fazer para você, que veio à tona no meu Instagram, no formulário que eu circulei aqui no escritório, uma pergunta sobre ativos digitais e mais especificamente sobre o Bitcoin. O pessoal queria saber a sua opinião e principalmente pautado naquele conceito de que moedas digitais, as moedas, o número de moedas diferentes não é uma coisa muito escassa, porque, enfim, cada dia você tem um IPO novo, acho que nem IPO, é ICO, que é Initial Coin Offering. Você pode criar sua moeda, aparentemente a barreira para você fazer um ICO não é uma barreira muito grande, mas quando a gente olha para o maior market cap desse mercado digital, que aí sim é o Bitcoin, a gente vê pautado que lá no paper que o Bitcoin é descrito, que tem 21 milhões de unidades e nenhuma mais pode ser criada, então você já tem uma característica de moeda que é a escassez, você tem outras características que eventualmente pode ser utilizado como contagem e meio de transação, mas o que o pessoal queria saber, eu acho que o pessoal não queria saber nem tanto sobre a cotação, para onde vai, acho que nem esse é o intuito, mas é mais aquele valor que hoje a gente olha para a tela e vê que esse ativo digital, o Bitcoin, por exemplo, tem, está por volta de $110 mil a unidade. Do ponto de vista de economia, assim, conceitos neoclássicos de moeda, na sua opinião, na sua cabeça, como que você analisa isso ou a mecânica desse criptoativo? Não é moeda, para começar. Não isso é moeda. É outra coisa. É um de, sei lá, 4 mil ativos digitais da espécie, o mais bem sucedido de todos, considerando o market cap. Parece-me mais assim um veículo, um sistema para determinado tipo de transação e de pagamento. Busca substituir o dinheiro em espécie, que está sendo cada vez mais difícil de ser utilizado, inclusive porque só transaciona em pequenas quantidades entre as pessoas e não entra dentro do sistema financeiro. O Bitcoin atende essa demanda. Você pode dizer que é de caixa 2 ou algo assim, que é uma coisa gigantesca no mundo inteiro. Não é que seja apenas o caixa 2, é o dinheiro que ainda não foi para a tributação, que circula nesse tipo de ativo, e às vezes as pessoas ficam muitos anos nesse tipo de ativo, como fica em dinheiro em espécie, o dia que deixa de ser vai ter que pagar os impostos, mas antes disso fica nesse limbo. O Bitcoin parece atender esse tipo de demanda. A dificuldade de misturar a riqueza que está alocada em Bitcoin com a que está no sistema financeiro convencional parece ter essa raiz, entendeu? Você não consegue muito explicar de onde veio. Tá? Então, isso meio que dá uma função para esse ativo, e isso é completamente diferente da ideia que isso é uma nova moeda que vai substituir toda... Não é nada disso, eu acho, pelo menos.
Né? Isso não quer dizer que não possa ter um market cap gigantesco. Market cap nunca foi sinônimo de solidez de moeda. Né? Você pode até dizer que não, a empresa é tanto mais importante quanto maior o Market cap dela, mas na moeda não é assim. Isso não é bem uma empresa. Até algumas das outras, dos outros ativos digitais importantes, se você for a lista, sei lá, fizer a lista dos 20 maiores em market cap, algumas são empresas, que são o CEO, tem o IPO e tem o ICO da empresa. Tem ações e são ambos passivos não exigíveis de uma mesma empresa, que às vezes tem um modelo de negócio que está descrito lá no white paper e tem lá toda uma teoria do mundo e tal, que às vezes é doida, às vezes não é. Tudo isso eu acho fascinante, mas, sei lá, a gente não sabe aonde isso vai, para onde isso vai. Hoje tem uma discussão que é interessante e rica sobre como acomodar isso tudo, esse mundo dos ativos digitais na regulamentação financeira bancária convencional. Eu acho que não tem escapatória para que haja essa convergência, mas ela talvez nunca seja completa, vai ter sempre uma esfera da existência que é diferente da outra, duas esferas, uma formal, outra informal, e que talvez isso nunca se acabe. E, sei lá, porque o mundo é assim. Perfeito. E foi realmente uma invenção espetacular que haja uma ferramenta de pagamento e transação para o mundo informal que seja efetiva, como tem sido. Esse conjunto de ativos digitais ainda possivelmente vão evoluir bastante, ainda vão ter outras fórmulas para conversar com o mundo da regulação oficial, que por sua vez aprende com o que observa no mundo digital, produtos meio que já sintetizando as experiências vão aparecendo. O pessoal do mundo digital acha que está inventando uma coisa nova, sei lá, quando faz, sei lá, tokenização como se fosse algo muito diferente da securitização. Não é, né? Não, é tudo meio que o mesmo circuito. Nós vamos ter que descobrir, por exemplo, no caso das stablecoins, como é que regula e alguém para olhar o lastro. Né? É muito comum que no mundo financeiro convencional, que aquele responsável pela guarda do lastro faça alguma coisa que não deve com o lastro. Não é isso? E por que com stablecoins isso não pode acontecer? Claro que pode. Todos os problemas do mundo bancário e monetário não digital existem no mundo digital e de algum jeito vão ter que ser resolvidos. Com certeza. E admiro esse mundo digital pela sua filosofia, exala uma coisa libertária, bacana, avessa à regulação, que eu gosto, mesmo tendo sido regulador, mas é bom. Agora, tem umas coisas que tem que ter regulador. Tendo sido regulador, eu posso imaginar amanhã, quando tivermos, sei lá, muito stablecoin por aí, a pergunta é: qualquer pessoa pode fazer um add-on, pode fazer aqui o seu stablecoin? Ok, mas aí se alguém perder dinheiro com você, eles vão se queixar lá no Banco Central. Você não estava olhando lá o Thiago, que estava tomando conta lá pegou o lastro, alavancou, fez isso que não devia. Sabe, é bom ter alguém olhando. Para a sua segurança, você que está recebendo o depósito, isso é uma captação. Captar dinheiro junto ao público é velho como Goethe, ninguém foi inventado agora. Então você captou, compôs o lastro e emitiu um outro ativo, só que digital. Não tem nada de novo disso aí. Perfeito. Tá? E é preciso que, como isso atinge terceiras pessoas, essas têm interesse em que haja alguém olhando para você, que está fazendo
a captação e a emissão do ativo. Um Estado nacional faz, às vezes, emite o ativo, às vezes, sem captar nada, né? Também é bom que tenha alguém olhando essa pessoa, que é o Banco Central. Perfeito. Tem o Congresso Nacional que olha, o Tribunal de Contas, o Ministério, tem uma opção de gente olhando, né? É legal quando se pode organizar mecanismos espontâneos, descentralizados, para as coisas acontecerem. E legal deixar a liberdade de mercado organizar a atividade econômica. Mas regras são importantes. Principalmente se tratando de dinheiro e com primeiras, segundas e terceiras partes envolvidas. Que não são especializados, querem que alguém tome conta e preste atenção para eles não terem que prestar. Perfeito. E só para... E aí a gente encerra aqui o nosso programa. Só uma outra pergunta que, inclusive, essa também é uma dúvida minha. Esse papo do mundo digital, dos ativos digitais, eu senti, pelo menos a minha percepção, que ele ganhou um pouco mais de força no pós-pandemia, porque a gente teve um aumento grotesco de base monetária americana para impedir com que a economia americana, e eventualmente até uma parte relevante da economia global, entrasse em colapso com as políticas de lockdown que foram feitas ali no ano de 2020. E, obviamente, isso, as pessoas começaram a se perguntar, se de 1776, que foi quando o dólar foi criado, até 2019, a gente tinha um X de dólar circulando na economia americana, e em 2020 a gente aumentou esse X de dólar em 25% a mais. Até quando será que a confiança nesse lastro global, nessa moeda global que hoje é o dólar americano, até quando será que isso pode ir? É óbvio que aqui, inclusive no escritório, na carteira de vários clientes nossos, a gente tem uma posição em bolsa americana que os clientes vêm carregando já até há muito tempo. Tem se mostrado dentre os ativos o ativo que mais trouxe performance para a carteira, é o mercado de capitais mais desenvolvidos do mundo, é um ralo de dinheiro global, as empresas, apesar de grandes, continuam gerando valor para os seus acionistas, continuam performando bem, mas o fato é que, ainda mais essa semana que o juro mais longo global deu uma subida e está todo mundo super endividado com essa herança que a gente teve do Covid, até quando vai essa confiança na moeda fiduciária que é o dólar? Escuta, não tem outra moeda tão confiável. Não tem outra, não é o Bitcoin que vai substituir o dólar, nem o renminbi chinês. Tem, sei lá, quantos anos de experiência em ajustar, sei lá. Quem falou que o certo do crescimento da base monetária é 2%, ou 1,5%, ou 20%? Quem falou? Qual que é o certo? Quem é que sabe? Então, o Federal Reserve fez aumentos gigantes da base monetária em 2008, fez de novo na pandemia. Por que estava errado exatamente? Né? Ou seja, você tem meio que lá um conselho de especialistas que toma conta dessa vitamina importante para a economia americana e global, e eles tiveram comportamentos incomuns em momentos de crise. Se não tivesse havido esse comportamento, se fosse uma pré-determinada trajetória de expansão, um platô, teríamos tido uma gigantesca crise em 2008, outra na pandemia. Ainda bem que não tivemos. Então, estou entendendo que isso aí é motivo para mais confiança nesse tipo de gestão de moeda e não menos. Tá? Então, não vejo aí nenhuma justificativa para que, então, o dólar vai deixar de ser importante, agora o importante é o Bitcoin. Calma lá, não é assim. Bom, então, pessoal, super obrigado por acompanhar. Gustavo, obrigado pelo tempo. A gente até abusou um pouco mais aqui do tempo do Gustavo. Obrigado pelo convite. Obrigado por ter vindo aqui, por ter tido esse bate-papo com a gente. Pessoal, fiquem ligados para a segunda temporada, que de novo ela está pegando fogo.